Quero te convidar, querido, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. João, capítulo 14. E nessa noite, nós vamos meditar e aprender sobre um coração confiante. Um coração confiante mesmo em frente aos maiores desafios, mesmo em frente aos maiores medos. Um coração confiante, confortável, firme, diante de tantas circunstâncias que se cercam sobre nós. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos irmãos, não é incomum, não é muito difícil de você imaginar, às vezes, que você se viu diante de uma situação e se perguntou: o que vai ser agora? O que vai ser daqui para frente? Não é incomum, irmãos, nós pensarmos sobre situações de sustento, quando algo sobrevém ao nosso trabalho, nosso emprego é ameaçado, o nosso negócio. Não é incomum nós vacilarmos diante de situações relativas à saúde, quando alguém, geralmente um médico, nos dá uma notícia complicada. Às vezes ele pode dizer: olha, se você não fizer tal e tal coisa, sua questão vai piorar, vigia. Mas pode ser que ele chegue com a situação: olha, o que eu tenho para te dizer é muito sério, você deve se cuidar e se preparar, porque a sua situação realmente não tem mais como a gente fazer muita coisa. Às vezes, irmãos, relacionamentos são quebrados e a gente não consegue mais conversar com pessoas queridas, gente que a gente tinha tanto contato, hábitos nossos de vivência, e a gente se pergunta: e agora, como é que vai ser? Era meu melhor amigo, era a minha melhor amiga, alguém que me deixa, e agora eu tenho que conviver numa outra situação. Não é difícil nós pensarmos, irmãos, e eu creio que muitos de nós talvez estejam nessa situação, em pensar: o que vai ser a partir de domingo à noite agora? E assim, eu poderia ir citando situações e situações que muitas vezes nos remetem a desconforto, mas podem nos remeter também a medo, podem nos remeter a ansiedade, a pânico, desafios que se levantam.
Aqui nesse texto que nós estamos trabalhando, queridos irmãos, há uma situação de muito medo quanto ao futuro. 11 discípulos de Jesus estão aqui dialogando com ele nesse momento. Era a noite da traição, as últimas horas de Jesus com seus discípulos. Gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta, para que você fosse acompanhando conosco. Quando você observa no capítulo de número 12, um grupo de gregos quer estar com Jesus, e nesse momento, a partir do verso 20 do capítulo 12, Jesus começa a trabalhar uma questão um pouco mais acelerada, de que estava chegando o momento em que ele iria se entregar e as coisas seriam mais complicadas agora. Veja o verso 35 do capítulo 12, quando Jesus diz: ainda um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Passa mais um pouco, irmãos, e agora você vai chegar no capítulo 13 e você vai ver que o preparativo da Páscoa, uma festa nacional, está acontecendo. E Jesus, então, desejoso de passar aquele tempo agora com seus discípulos, manda preparar um lugar e ali ele se reúne com os discípulos. Mas veja que o capítulo 13, verso 2, já durante aquele momento de ceia, o inimigo já tinha tomado o coração de Judas Iscariotes, e ali é revelado, no meio daquele momento de ceia, no meio de diversas situações que acontecem, é revelado aquele que trairia Jesus, e ele então sai daquele momento dos demais discípulos e vai para encontrar-se com autoridades religiosas, para que viesse depois, de madrugada, para buscar a Jesus e confirmar a sua traição. Mas o capítulo 13 apresenta aquela famosa cerimônia de Jesus lavando os pés de seus discípulos. Ele os deixa intrigados com aquela situação, porque não era um sinal comum daqueles dias. A humildade não era algo presente naquela sociedade, no mundo daquela época. E Jesus começa então a mostrar para eles essa lição de humildade. Ele entrega um mandamento de que eles seriam reconhecidos pelo amor. A partir do verso 31 você vai ler isso. Pedro é avisado logo depois, porque ele não conseguia aceitar que Jesus fosse para um sacrifício, para uma questão muito dura, e ele diz: eu vou te acompanhar, Senhor, aonde quer que o Senhor vá. E Jesus o adverte: olha, antes que o galo cante, você vai me trair. E nós chegamos então, irmãos, a um momento em que Jesus começa a confortar, a trazer uma palavra de conforto para os seus discípulos, uma palavra de consolo, de estímulo, de ânimo, porque o ambiente então está tenso. Jesus está anunciando que iria passar pela morte logo em seguida. E há então uma tremenda situação de ansiedade presente no lugar. E Jesus então, capítulo 14, no primeiro verso, ele traz uma chave que não é apenas para aquele momento, para aquele grupo, mas é uma chave para todos os seus discípulos, em todos os tempos, em todos os lugares. A pergunta não está aqui, mas ela poderia ser feita para mim, para você, para o nosso vizinho, para outras pessoas. O que está tirando a paz do teu coração? Por que você está ansioso? Por que você está tão incomodado? E aí Jesus, ainda que a pergunta não esteja presente aqui, Jesus traz uma resposta fantástica, que é a resposta que todo crente deve ter, não apenas na sua palavra, mas no seu coração, na sua alma, na sua mente. Não se turbe, não se abata, não se deixe ficar realmente inquieto no seu coração. Por quê? Porque você pode crer em Deus e crer também em mim. Um coração confiante, querido irmão, querida irmã, é um coração que crê em Deus e crê em Jesus. Jesus entregou a resposta, mas aqueles irmãos do passado,
tal como eu e você, embora tenha ouvido tantas vezes, e embora a gente mesmo use essa frase, a gente fala isso uns para os outros: confia em Deus, Deus está contigo, Deus é maior, vai dar tudo certo. A gente sabe, mas quantas vezes isso não penetra no nosso íntimo? Quantas vezes nós falamos, se Deus quiser? Quantas vezes nós declaramos, irmãos, olha, eu tenho fé em Deus, e alguns são atrevidos, né? Eu tenho uma fé enorme, eu tenho uma fé muito grande, inabalável, mas não sabe de fato o que isso significa. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite, irmãos. Como ter então um coração confiante? Como ter um coração confiante em Deus e um coração confiante em Jesus? E embora, irmãos, nós saibamos dessa receita de cor, salteada de trás para frente, de frente para trás, por que a gente vê Tomé inquirindo Jesus ainda? Por que a gente vai ver Filipe pedindo algo a Jesus, mesmo já tendo ouvido essas palavras? E por que, queridos irmãos, no meio dos crentes, essa é uma palavra geralmente atribuída a nós que estamos dentro desse círculo, dentro desse aprisco chamado Evangelho, por que nós, tantas vezes, sabendo essas coisas, nos deixamos ser abalados pelas situações da vida? Então vamos caminhar um pouquinho para a gente ver o que o Senhor nos responde sobre isso. Jesus está então dizendo a eles: olha, não deixe o seu coração ser atribulado. Creia em Deus, é um imperativo que Jesus usa. Creia também em meu Pai. Mas a primeira questão que Jesus começa a trabalhar com esses irmãos, que está aí nos versos de 2 a 4 do seu texto, é: o Senhor Deus, o Deus que vocês devem crer, Ele não é um Deus amorfo, um Deus que está perdido aí no universo, um Deus que não intervém em nada, um Deus que fez esse mundo e esqueceu de nós. Esse Deus não é aquele Deus que está distante, mas Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem de fato algo estabelecido para a sua vida. Os versos 2 a 4 começam a mostrar, irmãos, que Deus prepara uma morada para os que são dele. E pensa comigo, querido irmão, qual é o grande sonho que o ser humano tem na sua vida? É um lugar para chamar de seu. É o cantinho aonde você aprende até mesmo aqueles ditados populares: quem casa quer casa. É o lugar onde você vai ter a sua segurança, que o Salmo 46 diz: é em Deus que eu me refugio, é em Deus que está a minha fortaleza. Todos nós, irmãos, embora nós saibamos isso no nosso coração, nós queremos conquistar a casa, a segurança, o conforto, o consolo, a privacidade, aquela tranquilidade, nós queremos conquistar pelas nossas mãos e pelas nossas forças, pelo nosso talento, pela nossa boa profissão, por bons negócios. E não há nada de mal nesse sentido, porém, queridos irmãos, nós nem sempre vemos o quanto somos limitados. E aqui esses discípulos estão diante da sua limitação, porque tudo que eles estavam vendo antes, Jesus fazendo milagres, sinais, multiplicando alimentos, andando no meio das pessoas, alegrando corações, agora está para ser tirado de perto deles. E agora eles se perguntam: como é que vai ser se Jesus não vai estar mais conosco? Se esse que faz tantas questões não vai estar pertinho da gente? Às vezes, irmãos, nós pensamos que por nós mesmos nós fazemos tudo, mas quando o Senhor nos dá uma amostra da nossa limitação, a gente vai e se inquieta, e a gente fica realmente prostrado. E o Senhor está sempre trazendo para nós: você entende que Deus tem um plano para a sua vida, um começo, uma caminhada, mas há um final que você precisa entender qual é. E o Senhor Jesus então diz: olha, na casa do meu Pai, ou seja, aonde dá a origem de todas as coisas, o lugar aonde Ele criou, que não é um lugar físico apenas, mas é um estado de vida, de coisas, de situações. É um estado que o Senhor criou. Lá nesse lugar há muitas moradas. Aqui eu preciso fazer uma ressalva, irmãos, porque muitos têm trazido diversas interpretações para essa expressão.
Há uma linha espiritualista de fé que diz que isso aqui o Senhor Jesus está dizendo sobre várias encarnações ou diversos mundos que se sobrepõem de forma que a gente não conhece, o que está num plano acima ou que está num plano inferior, mas não é isso que o texto está dizendo. Há outros que dizem que aqui há muitas moradas, no sentido de que alguns vão herdar certos privilégios além de outros. E outros dizem também que dependendo do estilo de vida que você vai levar, você vai ter sim acesso à presença de Deus, porém em diferentes gradações ou situações. Mas perceba no texto, quando Jesus está falando, ele para na questão de que há muitos lugares, mas agora ele vai mostrar, olha, se não fora desse jeito, se não houvesse lugar para você estar comigo nesse lugar, eu não teria dito para vocês, como eu tenho dito há tanto tempo sobre vocês, crerem no Senhor e ter vida eterna, como ele diz lá no capítulo 3 de João, no verso 16. Quem crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna, porque Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Ele, seu Filho unigênito. Irmãos, o Senhor está trazendo para nós que há uma morada, um lugar de descanso, um lugar de habitação, um lugar, irmãos, aonde a gente pode pensar como que mansões que são, de fato, várias situações para que todo aquele que se crê, aquele que se entregar, aquele que se colocar diante de Deus possa estar com Jesus. E veja mais, Jesus diz, eu estou indo, eu vou passar por algo tremendamente duro nesse momento para mim e para vocês também, mas eu estou indo para cumprir um propósito que é disso estar sendo preparado, realizado e confirmado para que vocês tenham acesso a esse lugar. E veja que o verso 3 traz algo muito interessante quando ele diz assim, quando eu for, ou seja, não é uma questão de se eu for. Não há dúvida nas palavras de Jesus. Há a afirmação de que isso está de fato presente. Há mais ainda, irmãos, Jesus diz que quando eu for e vos preparar, ou seja, quando esse lugar estiver totalmente completo, essa situação, melhor dizendo, estiver plenamente completa, cumprida, eu voltarei e vos receberei. Veja, não é para te colocar num cômodo confortável. Não é para que você apenas tenha um lugar para chamar de seu. Mas Jesus diz, eu receberei vocês para mim mesmo, para estarem comigo, para estarmos juntos, no lugar que é meu, porque eu sou o filho e vocês também, como filhos, terão acesso à presença de Deus Pai. Veja o verso 3, que coisa maravilhosa, querido irmão. O Senhor diz, aonde eu estou, vocês também estejam. Você já parou para pensar, querido irmão e irmã, o quanto são as coisas desse mundo que nos roubam a paz? Porque muitas vezes nós não temos uma visão do que será a nossa eternidade. Nós pensamos no amanhã aqui. Nós pensamos na saúde para aqui. Nós pensamos no emprego, no ganhar apenas para aqui. Mas nós não pensamos na nossa vida sendo preparada para algo além do aqui, para algo além desse tempo. Aonde eu estiver, vocês estarão. E Jesus vai asseverar no verso 4, dizendo, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Sabe, irmãos, pense comigo, por que Jesus usa essa expressão de que Ele sabe? Será que não vem ao nosso coração de que Jesus, desde o início do seu ministério, está anunciando vida eterna? E enquanto Jesus fala de eternidade, eles pensavam apenas no temporal. Quando Jesus, num dos seus primeiros milagres, transformação de água em vinho, João capítulo 2, o texto diz assim, este sinal foi para que os seus discípulos crescem. Não foi para os outros, não foi para uma festa ser transformada apenas em alegria, com muito vinho bom, mas foi para que os seus discípulos crescem. E aí eu queria fazer uma ligação, irmãos, com os nossos dias. Será que eu e você olhamos a nossa vida
ligada à eternidade, àquilo que o Senhor está preparando para nós? Ou será que às vezes, irmãos, o nosso coração está tão cambaleante porque a gente perdeu de vista o plano e o propósito de Deus para nós? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Veja que Jesus sabia, queridos irmãos, que ele, em questão de horas, estaria numa cruz. Ele seria sepultado. Mas ele sabia, irmãos, que a fé daqueles discípulos ia ser ainda mais testada, mais machucada. Ele sabia, irmãos, que aqueles discípulos ainda seriam ainda mais apertados. E como eu te pedi para você ficar com a sua Bíblia à mão, vamos conferir se isso é verdade ou não. Abra aí no capítulo 16, logo à frente, verso 20, quando você vai ler assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o que vem depois? O mundo se alegrará. Enquanto aqueles que estão agarrados em Cristo vão chorando, sofrendo, porque agora Ele estará numa cruz, o mundo que é inimigo de Cristo, que jaz no maligno, aquele que o Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, o mundo se alegra. Cada vez que a gente nega, se afasta, perde a visão do Senhor de vista, a gente vai alegrando esse sistema e se perdendo. Mas vamos para mais um texto, falando ainda da cruz, Mateus 26, 31. Vamos ver o que diz ainda, falando sobre a cruz. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus, irmãos, jamais omitiu para os seus discípulos que em determinadas situações, e nesse caso especificamente, a mais aguda delas, os seus discípulos teriam que ter, de fato, testes, provas para a sua fé, para saberem quem eles creem de fato. Eu poderia citar Marcos 14, 27, Marcos 16, 13, mas eu quero citar um último texto ainda mostrando essa questão da morte de Jesus e a esperança que os discípulos tinham nele e que foram frustradas. Lucas 24, 21, você vai ver os discípulos caminhando, e aí você vai ver claramente o que a maioria dos discípulos de Jesus esperava dele. Lucas 24, 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia desde que ele morreu. A gente esperava que ele fosse romper com toda a escravidão que nós passamos com o Império Romano, com Roma sobre nós. Nós esperássemos que ele viesse, como o Antigo Testamento diz, como um Messias, como um grande Salvador, que ele rompesse com a nossa escravidão terrena, política, social. Mas já tem 3 dias que ele foi crucificado. Nós esperamos às vezes, irmãos, que Jesus seja uma muleta para que eu tenha só o meu casamento melhor. Nós esperávamos, irmãos, que Jesus fosse nos colocar como chefes no nosso emprego, chefe da equipe, líder de produção, aquele que tem o maior salário, que tem um monte de gente sobre ele. Nós esperávamos que o Senhor fosse nos curar e nos dar uma saúde de ferro, para que a gente vivesse 130 anos, por mínimo. Nós esperávamos que o Senhor fosse nos conceder o poder de ser aqueles que governam essa nação, a igreja do Senhor no poder. Nós esperávamos. Mas a palavra dizia: eu vou ferir o pastor
E as suas ovelhas vão ficar então sem ele e mostrar se aprenderam a ouvir a voz dele ou não. Esse é o primeiro ponto que Jesus trabalha, queridos irmãos, mostrando que, embora eles já estivessem perturbados nas suas vontades, as coisas iriam ficar mais duras. Ouvimos um sermão aqui domingo à noite, reverendo Eloy falando sobre as manifestações que o nosso inimigo, Satanás, vai provocar na história. E se hoje, irmãos, às vezes nós pensamos, está muito duro, está difícil, está ruim demais, o que vai acontecer amanhã? O que dirá quando de fato as manifestações do inimigo forem de uma forma tão assustadora? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em Jesus. Quando Jesus fala que ele estava pregando e anunciando tudo isso, volta para João 14, verso 4, ele diz: vocês sabem o caminho para onde eu vou? Tomé, no meio das suas perturbações por aquele momento, o seu medo, o seu anseio, e também, irmãos, a sua própria descrença. Se você quer entender um pouco mais sobre Tomé, você vai ver esse discípulo do Senhor questionando a ida deles, discípulos, para Jerusalém. Pode olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 11, verso 16. Porque quando Jesus fala, nós vamos até Jerusalém, Tomé diz para o grupo: vamos todo mundo lá para a gente morrer junto com ele. Esse era Tomé. E aí, nessa hora em que Jesus está expondo a questão do propósito de Deus, que eles estavam ouvindo o Evangelho, Tomé então se levanta e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós vamos saber o caminho? Em outras palavras, Senhor, como nós vamos andar sem você aqui conosco? Como nós vamos andar sem a tua presença aqui física, mostrando para a gente as decisões que a gente tem que tomar, a hora que a gente tem que parar, responder, falar qualquer coisa? E aí, irmãos, o segundo ponto que eu quero trabalhar com você: como ter um coração confiante. Um coração confiante em Deus, em Jesus, está aí nos versos 6 e 7. Nós precisamos crer, irmãos, que em todas as situações, Jesus é o caminho para se chegar até Deus. Jesus é o caminho para que nós venhamos a ter aquela morada com o Senhor. Jesus é o único caminho para que nós possamos desfrutar da presença verdadeira de Deus conosco. Novamente, querido irmão, eu estou aqui chovendo no molhado para alguns. Talvez na sua mente, no seu coração, você diga: quantas mensagens eu já ouvi sobre isso. Mas eu quero trazer para você uma réplica ou tréplica, usando dos debates que nós estamos ouvindo, te perguntando: joia, você tem ouvido isso muitas vezes, mas isso tem sido uma realidade? Isso tem sido a sua caminhada de vida? Irmãos, Jesus no verso de número 6 estabelece 3 degraus, como se ele dissesse que ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é a placa, aqui está o caminho. Mas ele é também aquele que caminha conosco por esse caminho. Mas não apenas isso, ele é o próprio caminho em si, porque nós caminhamos nele, Jesus. Assim como você faz a analogia do sacerdócio de Cristo, ele é aquele que leva o sacrifício ao Senhor. Mas ele mesmo é o próprio sacrifício oferecido a Deus. Olhar para o caminho que é Jesus, irmãos, não é apenas nós sabermos sobre ele, Jesus. Não é quanta informação você tem dele. Não é se você entra em disputas teológicas: será que Jesus veio antes do ano 0 ou no ano 0? Será que Jesus de fato teve mais irmãos ou menos irmãos? Isso é secundário. A grande questão é: Jesus é o Senhor da sua caminhada, ou Jesus é alguém que você talvez consulte exatamente em momentos como esses que os discípulos estavam passando? Ele diz, querido irmão, que nós devemos, ainda usando esse raciocínio dos degraus, ele diz que nós devemos começar com ele, nós devemos continuar com ele e nós devemos terminar nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, irmãos, Jesus vai se apresentando naquela hora
como aquele que cura as nossas feridas, que transforma a aridez nossa em alegria, é aquele que transformou, como a gente já disse, a água em vinho, aquele que pega o paralítico e o faz andar. Os discípulos viram tudo isso. Talvez eles se agarrassem naqueles fenômenos temporais, nos milagres e sinais que favoreciam aquele movimento até aquele momento. Era a vida mais amena que aqueles irmãos estavam tendo nos dias com Jesus. Mas Jesus estava mostrando para eles, irmãos, que o grande e o maior milagre viria agora, porque ele passaria pela maior dor da cruz e venceria a maior das dores, a morte. Jesus estava ensinando para aqueles irmãos que agora, queridos, eles iriam se ver sem aquela presença que dava tanto prazer e segurança para eles de forma física. Mas agora era a hora da fé crescer. Agora era a hora, irmãos, do salto maior. Agora era a hora deles mostrarem que eles aprenderam de fato com Jesus. Agora era a hora de dizer: tudo bem, Senhor, o Senhor vai cumprir o restante da missão, mas nós aprendemos e vamos seguir com o testemunho do que o Senhor fez conosco e tem feito. Queridos irmãos, e nós, eu e você, hoje, a gente canta aqui, né? Então chega o dia de viver tudo o que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus. Chega o dia de entender quando Deus fala: você vai ter que passar por tal prova, porque outros precisam ouvir um testemunho de vida e de fé, e eu escolhi você para estar dando esse testemunho. Eu, Senhor. Não pode ser o pastor Eloy, que é tão mais experiente. Não pode ser o Sérgio, que é mais saudável. Não pode ser a fulano, ou aquele outro, ou aquela outra. Tem que ser eu. E o Senhor apenas diz: sim, é você. Porque eu vou estar contigo, vou fazer você crescer. Mas esse é um passo pesado. Sabe, queridos irmãos, o que o Senhor está mostrando para crermos em Deus e crer nele, é que de fato, irmãos, chega aquele dia de sair de uma questão como o mundo faz. Aquele "se Deus quiser", que é a mesma coisa que alguém falar "se qualquer outro Deus quiser". Aquela questão dos outros dizerem assim: olha, eu creio em Deus, confio muito em Deus. Chega a hora de sair desse patamar e de fato você dizer: Senhor, o meu coração é teu. Então, ainda que eu vá passar, Senhor Deus, por caminhos duros, eis-me aqui. Um dos textos mais lindos que nós lemos na palavra do Senhor é quando Isaías tem a revelação da presença de Deus. E não obstante Isaías ver a glória de Deus, serafins voando, serafins mostrando aquela santidade, não obstante Isaías ter os seus lábios tocados por brasa, ser purificado, chega a hora dele ouvir a grande questão, o grande chamado: quem irá por nós? Não eram os serafins que iam anunciar, não era a glória que ia anunciar, não era a brasa que ia anunciar, mas era a pessoa de Isaías. E aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A tradição, irmãos, mostra que Isaías morre cerrado ao meio, dentro do seu povo, testemunhando o Evangelho. Eu e você lemos Isaías, lemos na Páscoa, Isaías 53, o menino não nasceu, Isaías 6, nós lemos Isaías, irmãos, falando do pecado daquele povo e sendo liberto, da soberania de Deus. Mas será que nós esbarramos em Isaías na hora de passar por sofrimento como ele passou? Quando o hebreu cita essa questão de ser cerrado ao meio, nem o nome aparece. Não quero te desanimar, querido irmão, mas eu quero trazer para o seu coração que nem a maior dor que Isaías passou foi maior do que a visão da fé que ele tinha
e o crer de fato no seu coração que ele estaria na morada celestial com Deus. Mas há um terceiro ponto para a gente caminhar. Como ter um coração confiante em Deus e em Jesus. E os versos 9 a 12 agora vão mostrar, querido irmão, querida irmã, que eu devo crer que Jesus é o próprio Deus encarnado. Se nos versos 6 e 7 Jesus está mostrando para Tomé que as suas obras, as obras de Jesus, evidenciam um caminho de excelência, irmãos. A sua obra é uma obra de excelência. O terceiro ponto dos versos 9 a 12 vai falar da pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós chegamos num binômio, irmãos, que precisa estar sendo dia a dia alimentado dentro do nosso coração. Eu não vou até Jesus apenas pelo que Ele faz por mim, mas eu vou até Jesus pelo que Ele é, quem Ele é. Eu não vou até Deus, como dizem alguns irmãos nossos mais carismáticos, e você talvez vai se ligar nessa ilustração. Eu não vou até Deus apenas pelas suas mãos, pelas suas obras, mas eu vou até Deus pela sua face, pelo seu caráter, por quem Ele é. E aqui eu queria que você fizesse uma analogia comigo para você entender bem esse ponto. Pensa bem, quando você quer descrever uma pessoa que você tem muita estima por ela. Traz aí na sua memória alguém que você ama, que você gosta, alguém que é muito querido para você. Já pensou? Chegou no nome? Vamos supor agora que você vai ter que convencer uma outra pessoa, ou apenas demonstrar por que você ama tanto esse fulano ou essa fulana que você pensou aí. Talvez você comece a dizer assim: eu gosto tanto dessa pessoa, porque ela é tão boa para mim, ela me trata tão bem, ela me faz sentir tão especial. Percebe que nós estamos argumentando em cima do que essa pessoa faz? As irmãs aqui, apaixonadas. Eu amo fulano, porque me leva um café da manhã, cuida de mim, é obra, né? Agora perceba, se você tiver que argumentar que ama alguém que é incapaz de fazer alguma coisa boa para você. Percebe, se você tiver que argumentar que você ama alguém, mas esse alguém não consegue estender o braço para você, não consegue falar uma palavra bonita para o seu coração sentir cheio. Talvez, querido irmão, irmã, se você começar a se lembrar de pessoas que você fala assim: eu amo e pronto, não tem nada que fez, que faz, eu apenas amo. Você agora está se referindo a uma pessoa. Está entendendo? A gente está junto nisso aqui? Vou te dar um exemplo que não é tão perto, mas ajuda. Quantos são pais aqui? Mães também, tá? Plural aqui é só para... O que seu filho fez para você amar tanto? Quando garotinha, às vezes é aquela peste, né? Só faltou pôr fogo na casa. Mas você vai dizer: eu amo. Mas ainda assim, você vai poder dizer que ama porque saiu de você. É o teu DNA, é a tua cópia. Mas, irmãos, o que Jesus está mostrando para nós aqui é que a gente precisa aprender sobre a pessoa dele, Jesus, porque ele fez a maior obra que nós poderíamos experimentar na história, mas ele é a pessoa que pode encher o nosso coração por quem ele é e ponto. E mais, Jesus é aquele que nos amou, irmão, sem eu e você termos a menor condição de fazer um sinal
de amor por Ele. Deus decidiu te amar e me amar quando eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que quando Jesus está dizendo uma frase que é tão simples, Ele está falando de algo tão complexo. Filipe diz, depois de ouvir Jesus falando que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão Ele, senão através dEle. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, Filipe está completamente encharcado de humanidade, dizendo assim: Senhor, me dá um sinal para que eu creia. Exatamente, irmãos, quando eu, diante de uma provação, eu digo para o Senhor assim: Senhor, me dá só uma palhinha para eu poder confiar. Senhor, me dá uma palavra, manda um irmão vir aqui em casa me avisar. Senhor, me dá uma amostra, algo que me mostre que o Senhor está ligado comigo. Quantas vezes eu não faço isso? Quantas vezes, queridos irmãos, diante de uma dúvida, eu fico procurando, tateando, eu enfio a mão na Bíblia para ver um versículo que vai me mostrar, eu procuro um irmão que é mais de oração, que é mais espiritual, eu procuro o pastor, eu procuro um outro pastor e um terceiro pastor, porque vai que ele fala um negócio que não vai me trazer tanta esperança assim. Em outras palavras, eu estou dizendo: Senhor, me dá uma amostra de que o Senhor está comigo. E aí Jesus fala: você não viu tudo que eu já fiz com vocês? E aqui, querido irmão, vale a gente pensar que Jesus, nos nossos dias, tem sido combatido para que a gente não creia na historicidade da cruz, para que a gente não creia que é história, que é verídico, que é fato, que Jesus veio em carne, que Jesus foi tocado, assim como na sua ressurreição Tomé duvidou. Nos nossos dias, irmãos, quanta gente tem falado: eu creio em Deus, mas não se aproxima de Deus. Jesus foi um homem bom, mas Ele não é o Senhor da minha vida. Eu nem falo isso, mas a minha atitude vai demonstrando isso. O fato é, queridos irmãos, que assim como um filho, como abraça o pai, a mãe, ou aquela pessoa que é mais chegada e ele descansa o peito, sente aquele aconchego, Jesus está dizendo para aqueles queridos irmãos lá de trás: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não digo por mim mesmo, não é do meu interesse me exaltar, mas eu digo isso para mostrar a vocês que eu sou o Pai aqui com vocês, a manifestação do Pai física aqui com vocês. E é por isso, queridos irmãos, que o verdadeiro evangelho é cristocêntrico. É por isso que nós cantamos, oramos em nome de Jesus. É por isso que quando encerramos uma oração, nós encerramos no nome santo de Jesus, porque Ele é o Deus encarnado, é aquele que vem entre nós. É por isso, queridos irmãos, que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: este Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata, sem tirar, sem pôr, sem aumentar, sem diminuir, a exata expressão de Deus Pai. É por isso, queridos irmãos, que a igreja evangélica genuína, ela não tem Jesus como alguém que é poderoso, não, ela tem Jesus como o Senhor absoluto de todas as coisas. E é por isso que nós somos salvos por Jesus. É por isso, irmãos, que nós crescemos e o Evangelho nos faz cada dia mais ter que aprender e crescer em Jesus, porque é nele que nós crescemos no Pai, e é nele que nós temos o auxílio do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ilumina para que a gente olhe para Cristo, e sempre Cristo e mais de Cristo. Sabe, irmãos, o verso de número 12 traz algo maravilhoso. O texto diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que me tem no seu coração de fato, aquele que me obedece, aquele que anda aprendendo sobre mim,
Ele vai fazer as obras que eu faço. Perceba a ligação que Jesus faz. Ele diz: vocês querem ver o Pai? Olha as obras que eu faço, se não são as mesmas do meu Pai. E agora Jesus diz: você que crê em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Veja a identidade de Cristo, a sua igreja. Veja a identidade dos discípulos de Jesus com o próprio Jesus, irmãos. E é por isso que nós carregamos o nome de cristãos. Por isso que nós carregamos o nome, o significado, pequenos cristos. Aqueles que refletem o seu Senhor. Aqueles que refletem que no seu coração não há perturbação, mas há a presença de Cristo. E assim, fazendo os mesmos sinais que ele faz, ele ainda diz: e outras coisas, outras obras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai, eu estarei intercedendo e abençoando vocês junto do meu Pai, e mais ainda eu vou estar ouvindo e recebendo as suas orações. Verso 13: tudo que pedirdes em meu nome, daí em nome de Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Credes em Deus Criador que envia seu Filho. Creia nesse Filho, nas suas obras e na sua pessoa. Irmãos, quando nós aprendemos a descansar no Senhor e Ele é o dono do nosso coração, nós podemos passar pelas mais duras situações, que a gente sempre vai ter o consolo de Jesus conosco. Queria encerrar essa palavra contando um pequeno testemunho para você. Esses dias estive visitando uma pessoa muito idosa, enferma. Aquele leito de hospital, numa área de cuidados. Enquanto eu falava, essa pessoa não está podendo mais falar, muito idosa, com uma sonda para se alimentar. Mas eu ali, junto com a filha, e falava o nome, chamava algumas palavras e tal. E essa irmã, tanto quanto agitada, teve ali a presença do médico, conversamos um pouco. Depois chegou uma fonoaudióloga, fez alguns procedimentos e a agitação não passava. Até que, por uma questão da pessoa estar fazendo o procedimento, eu virei para trás e vi uns quadros com folhas preenchidas. E numa das folhas estava um pouco da história, o que ela gostava de fazer e tal. O que ela gosta de ouvir como música, e uma das músicas estava lá, 100 ovelhas. E aí no meu coração eu senti, eu falei: eu vou cantar essa música para ela, depois nós vamos orar. Quando a fono saiu do procedimento, falou até logo, despediu e tal, ficamos nós três de novo no quarto. E aí eu falei com essa irmã: olha, eu vi aqui que a senhora gosta de tal música, então eu quero cantar para a senhora. Tá bom? E o olho mexeu e tudo. Eu comecei a cantar. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E cantando suave. E ela foi meio que parando. No meio da música, irmãos, eu via algumas lágrimas. E os irmãos sabem, né, que eu não sou de chorar. Sou firme, né? Valente. Me segurei. Quando chegou no final, estava aquela coisa mais calma. E aí eu falei assim: eu vou orar agora, tá bom? E aí eu comecei a orar. E aí, quando você está orando num ambiente que não é um ambiente aqui da igreja, eu tenho por hábito abrir os olhos, e eu oro de olho aberto. No meio da oração, ela dormiu. Da agitação para o descanso. Do incômodo por ter no seu coração, na sua memória, tudo aquilo que a sustentou durante a sua vida. Saber que era uma ovelha no aprisco de Jesus e que Jesus estava com ela.
descansando nos braços do Senhor. Essa não foi a única experiência assim que eu vi, queridos. Já vi outras vezes irmãos mais antigos que, quando você canta algum tipo de canção que traz a memória afetiva de Jesus ao seu coração, o descanso acontece. Foi assim com a minha mãe antes de falecer. Queria que você curvasse um pouco a sua cabeça. E eu queria apenas te perguntar: será que tem alguma coisa que tem roubado a sua paz nesses dias? Será que tem alguma questão, querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, que às vezes tem te incomodado a ponto de você pensar: o que vai ser amanhã? O Senhor Jesus tem essa palavra para você hoje. Não se turbe o seu coração, não fica perturbado. Creia em Deus, creia no nome de Jesus. O Senhor tem morada preparado. Aqui não é o final, aqui é passageiro demais, mas o Senhor tem um propósito para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. O Senhor tem um propósito para aqueles que confiam nele e se entregam a Ele. E talvez você tenha sido um crente nominal durante tantos anos, que fala de Deus, canta sobre Deus, mas ainda não experimentou isso na sua vida, no seu coração, na sua caminhada. Que tal hoje você dar um passo de mudança? Aprender a se soltar na presença de Deus e dizer: Deus, ainda que doa muitas questões, eu queria te experimentar como eu nunca experimentei na minha vida. Eu queria caminhar contigo, Jesus, de um jeito que talvez eu nunca tenha caminhado. O Senhor Jesus disse que aquele que vem até Ele, Ele jamais o lançaria fora. Então eu queria te dizer que você é bem-vindo na presença de Jesus, se você vier de coração e se entregar para Ele. Senhor Jesus, toma cada vida que está aqui nesse templo, cada vida, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento pela internet. Ó Deus, cada dor, cada sentimento de aflição que tem se levantado, meu Pai, que o Senhor se revele, Pai. Que o Senhor tome nas tuas mãos a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, as suas dificuldades, ansiedades, tudo isso, Jesus, que o Senhor se revele e mostre, Senhor, que o Senhor é bom e o teu poder jamais parou. E o Senhor está conosco, Pai. Fortalece, ó Deus, as nossas vidas nessa nossa caminhada, Pai, para que a gente, confiado no Senhor, a gente continue, ó Deus, vivendo para Ti e anunciando o Teu Evangelho. Meu Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui entre nós não Te conhece, Senhor, tem ouvido falar de Ti tantos e tantos momentos, mas ainda não experimentou do Teu amor verdadeiro, Pai, que nessa noite o Senhor toque nesse coração, nessa alma, e o Senhor mesmo, ó Pai, demonstre que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor está entre nós. Desde já eu Te agradeço, Pai, Te louvo, em nome de Jesus.